Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades 9 e 10, sobre a profissão com relação aos honorários e a profissão com relação à legislação. Então, a unidade 9, ela ela diz respeito, né, aí às condições básicas com relação aos honorários. Então, nós vamos ver o seguinte, que, conforme eu sempre falo para vocês, há necessidade, né, sempre na engenharia, da elaboração de um contrato de prestação de serviços, né? Pois esse contrato, ele vai declinar as obrigações, os deveres e também os direitos de ambas as partes, não só do cliente, como também do engenheiro. E os honorários, eles estão presentes em uma das cláusulas constantes, né, do contrato de honorários. Então, do contrato de prestação de serviços em si, né? Com relação aos honorários, é importante nós colocarmos aqui que cada região tem a sua tabela. Então, além da região, cada classe, né, da engenharia também. Então, por exemplo, a engenharia da computação, ela vai ter a sua tabela de honorários, enquanto a engenharia elétrica ela tem outra, e a mecânica, a civil e assim por diante, assim como por região. Então, no estado de São Paulo, né, tem uma tabela, enquanto que lá no Nordeste tem outra, por conta até da situação econômica do país, né? Então, nós temos uma situação, vamos supor, melhor aqui na região sul e sudeste, então o valor constante ali da tabela de honorários do engenheiro, com certeza ele vai ser maior do que lá no Nordeste, né? Então, um exemplo. E aí, nós falamos também, é importante, né, nós falarmos que essa tabela, ela é disposta, ela é colocada pelo CREA, né? Então, pelo CREA regional, de cada região que vai estabelecer aí a sua tabela. A tabela, ela prevê parâmetros legais, né? Um valor mínimo e não teto e não máximo, isso também é importante. Outra questão que é importantíssima, que nós não podemos esquecer de diferenciar, que os honorários eles serão para os serviços, né, e não para aqueles engenheiros que são empregados, engenheiros contratados, pois o engenheiro contratado ele vai ser o que? Seletista, então ele vai ter salário mínimo, conforme nós já conversamos lá na responsabilidade trabalhista. Agora, quando nós falamos em contrato de prestação de serviço, aí sim, né, o engenheiro autônomo, ele deve estabelecer então os seus honorários, o valor de pagamento pelo serviço prestado. Então, isso é fundamental. E aí, nós, então, a partir disso, nós temos duas situações. A demanda por emprego, né, onde nós falamos que aquele engenheiro empregado ele vai receber salário, ele vai ter os direitos trabalhistas, ele tem um vínculo, ele tem CTPS assinada e ele vai respeitar a consolidação das leis do trabalho, né, ou seja, a CLT. Por outro lado, tem a demanda por serviços, em que nós falamos acerca desses engenheiros autônomos que prestam serviços, né? E aí, obviamente que há necessidade, então, sempre da convenção, da elaboração de um contrato de prestação de serviços. Muito bem, a partir aí dessa diferenciação, nós vamos ver que há uma outra classificação que a doutrina também faz, né, com relação aos serviços. Então, nós podemos dizer que há uma plena ocupação da profissão quando o engenheiro ele cobra os honorários contratuais corretamente e ele exerce as suas funções de acordo com as atribuições que o CREA determina, com aquela análise que nós já falamos lá
né, quando do registro, que eles vão analisar as habilitações e vão fornecer a qualificação do engenheiro. Então, nós falamos que, né, nessa situação se caracteriza a plena ocupação. Então, o engenheiro é habilitado, é qualificado e cobra os seus honorários de acordo com a tabela existente. Por outro lado, nós chamamos de subocupação quando não há um compromisso, né, de obediência aí a um contrato, o engenheiro cobra muito abaixo da tabela, muito aquém, né, da tabela de honorários, ou mesmo ele exerce funções nas quais ele não tem capacidade, né? Então ele não tem ali aquelas atribuições atribuídas pelo CREA. Então ele, nesse caso, ele está praticamente exercendo em desacordo com a própria determinação legal. Então, ou ele não cobra os honorários de acordo com a tabela, cobra muito menos no sentido de captação de clientela, né? Ou ele faz atividades que não lhe são inerentes, que não lhe são da sua competência, né? Então, nós chamamos isso de subocupação. É uma classificação também importante. Conforme eu já disse, a tabela ela tem então um parâmetro mínimo, ela estabelece então valores mínimos, né? E além disso, há essa obrigatoriedade de que seja feito por escrito, através do contrato e também através da RT. A RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, ela também vai estabelecer valores ali, né, na hora do preenchimento da RT, o valor dos honorários cabíveis àquele profissional, ao engenheiro no caso. Com relação a projetos, né, então é importante nós ressaltarmos também que vamos supor que haja uma subcontratação para a realização de um projeto, né? Então você, como engenheiro, você tem um contrato com o cliente, mas além disso, você subcontrata outro profissional. Aí nesse caso, você deve repassar o montante de honorários a esse profissional contratado, tá? Então não tem aquela questão, eu vou tirar o meu percentual aqui porque eu que estou passando o serviço. Isso não existe. Então você vai pagar o valor integral, mas você pode deduzir dali, por exemplo, custas com nota fiscal, né? Ou com outras taxas inerentes que você teve que pagar. Mas você tem que repassar esses honorários. Só pode excluir esses gastos, mas desde que comprovadamente, tá? Então isso é importante também. Caso haja uma modificação naquele serviço que consta como objeto no contrato, por exemplo, acresceu alguma outra realização ou o projeto teve uma modificação, nesse caso, né, há necessidade de estabelecimento de honorários suplementares, ou seja, honorários que complementem o valor porque houve uma modificação no objeto do contrato, né? Agora, se também houve, por outro lado, uma supressão de serviços daquele que constava lá no contrato, né, da mesma forma, haverá também uma diminuição dos honorários, né? E aí o bom senso leva ao valor de 50%. Então, geralmente, aí o valor de 50% do contrato é o valor que vai ter que ser pago caso haja a supressão de algum serviço ali, né? Então, a diminuição do serviço. É importante também, né, em termos burocráticos, quando nós falamos em projetos, em execução, né, o engenheiro ele precisa sempre estar atento também, né, à organização. Então, a documentação juntada, então a orientação que eu sempre dou é para que os engenheiros sejam organizados, tenham as pastinhas dos clientes, ali nessa pasta tenham todos os anexos necessários, o projeto, memorial, além disso, também o contrato de prestação de serviço, a RT, com o término do serviço,
também aquela certidão, né, de conclusão que vai compor o seu acervo técnico, né? Então, o seu acervo depois, que é como se fosse o seu currículo, então também é importante. Isso não só digital, hoje a gente tem tudo no sistema, mas também, né, na forma física, tá? Então sempre ter cópia de tudo, né, de todo um processinho mesmo, uma pastinha de cada cliente é importante, tá? Uma outra questão, com relação às custas da RT, isso é de obrigação do engenheiro, tá, gente? Que fique bem claro. Mas se você constar no contrato que o seu cliente irá arcar com esse valor, você pode arcar, mas a RT não está dentro dos honorários, tá? A RT é a parte, então a RT é de responsabilidade do engenheiro recolher, né? Porque ele está prestando aquele serviço. Mas você pode, no contrato, colocar, né? E isso tem que ficar muito claro ao cliente, né? Que taxas, por exemplo, uma taxa municipal ou estadual ou federal, ou mesmo aí uma realização de uma avaliação por um perito ou por um outro engenheiro, que isso é inerente ao próprio cliente, que não faz parte dos honorários. Isso é bom que se estabeleça muito bem ao cliente, né? Que essas taxas, que essas despesas também, por exemplo, com topografia, com sondagem, despesas eventuais, elas devem ser arcadas pelo cliente e não fazem parte dos honorários, tá? Uma outra questão importante também, né, com relação aqui aos honorários, são os valores recebidos por etapas, né? Então isso também, se você não convencionar nada por escrito, por contrato, se for verbal, como você vai receber os seus honorários, né? Então geralmente há uma tabela que dispõe que se você estiver em fase de estudo é 15% do valor. Se for na fase do anteprojeto, 25%. Já em projeto, 40%. E se esse projeto for aprovado, 20%. Tá? Então, há essa tabelinha que predispõe sobre isso. E sempre também tendo em vista, né, o tipo de profissional que está trabalhando naquela obra. Então, por exemplo, se tem vários profissionais trabalhando ali, né? Assim, por exemplo, engenheiros civis, eletricistas, engenheiros também por exemplo, de saneamento básico e outros engenheiros, né? Então também há uma tabelinha, né, que deve ser seguida. Então, geralmente, na parte de estrutura, 25%, né, cabível ao engenheiro que é responsável pela estrutura, os engenheiros responsáveis pela instalação elétrica, telefônica, 15%, os responsáveis por instalações hidráulicas, sanitárias, 10%, e os de responsabilidade por instalação de incêndio, 10% também, e a execução da obra civil, 40%. Então, também há essa divisão. Outra questão importante é com relação aos direitos autorais, né? Principalmente com relação aos projetos. Então, deixar muito claro, né, que o projeto é seu, é de sua autoria, isso através do seu contrato, através da RT, né? E caso, por exemplo, às vezes o engenheiro faz o projeto, mas não é ele que executa. E para aquele que executa, há obrigatoriedade, há necessidade de que ele tenha um consentimento, uma autorização por escrita, né, daquele engenheiro projetista. Então, por quê? Por conta dos direitos autorais. Então, também há essa necessidade de autorização sempre do autor do projeto, do autor, né, daquele serviço, para que ele seja executado por outrem, sob pena aí de uma multa, de uma indenização no valor de 3 vezes o valor dos honorários contratados, tá? Uma outra questão também
que é importantíssima e deve constar do contrato e não dizem respeito, não fazem parte dos honorários, são aqueles gastos inerentes a deslocamento. Então, o engenheiro se tiver que se deslocar a outro município ou ficar dias, né, até que o projeto seja aprovado, tudo isso, há necessidade de que o cliente arque com essas despesas. Hotel de médio porte, deslocamento, combustível, pessoal, né? Por exemplo, se ele tiver que levar algum pessoal, custos com material, então tudo isso é importante também nós colocarmos aqui, né? Eventuais adaptações aos projetos, né? Elas geralmente são cobradas à parte. Então, se tiver, por exemplo, vai ter que ter uma adaptação no projeto, ou vai ter que fazer um determinado aditamento. Então, isso também é cobrado à parte, tá? Com relação a laudos e relatórios, por fim, os laudos e relatórios são serviços geralmente avulsos, né? E aí eles são cobrados por meio de hora técnica, tá? Com relação ainda mais especificamente aos laudos e relatórios, o mínimo que pode ser cobrado é de 5 horas técnicas. Então a gente precisa verificar na tabela qual o valor da hora técnica, você vê quantas horas que você gasta mais ou menos para fazer essa vistoria, esse laudo, esse relatório, e aí você vai cobrar em cima da hora técnica, mas desde que tenha aí um mínimo de 5 horas, tá? Então, exigido 5 horas como mínimo. E os serviços avulsos também, né? Você vai estar verificando, às vezes é para fazer um determinado serviço que você vai gastar algumas horas, então você vai cobrar por essas horas, você faz uma média aí, né, do tempo despendido, e aí você tem como base, como parâmetro, a hora de trabalho constante da tabela. Então, com relação aos honorários, esses são os pontos mais importantes, né? E agora nós vamos falar um pouquinho da profissão com relação à legislação, então, que é a unidade 10, né, da nossa disciplina. A unidade 10, então, fala sobre a profissão e voltada mais para a legislação. Nós sabemos que temos leis fundamentais relacionadas à engenharia, né? A começar daquela lei lá de 1966, que é a Lei 5.194/66, né, que trata da engenharia propriamente dita, e depois nós temos a Lei de 77, que é aquela lei 6.496/77, que ela institui, né, a anotação de responsabilidade técnica, a ART, mas essas leis são leis federais, então elas valem para todo o território brasileiro, né, para todo o nosso país, sendo que a Lei 5.194/66, ela regula o exercício da profissão e ela também trata com relação à fiscalização profissional e o registro, né? Depois nós temos outras leis importantes, que é a Lei Federal 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, porque a prestação de serviços é inerente ao consumidor, não é? É aquele cliente que contrata o nosso serviço, a nossa prestação de serviço. Nós temos ainda a Lei 9.610/98, que é a Lei do Direito Autoral que nós tanto falamos. Depois nós temos as resoluções do CONFEA, que são importantes, que é a 1002/02 e a 1004/03. Outras resoluções também, 218/73, 1010/05, né? Então essas são as principais leis, mas além das leis, nós temos alguns princípios que são importantes, né? E também algumas diretrizes básicas. Então, dentre os princípios, resumidamente, nós temos o princípio da universalidade, né, em que todas as engenharias elas vão seguir a mesma legislação, seja engenharia elétrica, da computação,
civil, mecânica, produção, né? Todas estão aí abarcadas, né, pelo sistema Confea e CREA. Então, nós chamamos de princípio da universalidade, né, porque o sistema, ele abrange todas as engenharias, né. Depois nós temos um outro princípio que é o da articulação, que é a necessidade que a engenharia tem também de ter um contato, né, com outras profissões, né? Então, no caso, a mão de obra, né? Então, ou mesmo com outras engenharias dentro da prestação de serviço. Então, nós chamamos desse princípio de princípio da articulação. Daí nós temos também ainda o princípio da visibilidade, é que o CREA, ele deve estar presente, né? Ele deve ser visto ali como fiscal realmente, buscando sempre preservar a sociedade, o bem da sociedade, né? Evitando perigo, evitando situações que possam causar algum risco à sociedade. Temos também o princípio do risco social, que ele está totalmente vinculado ao da visibilidade. Enquanto da visibilidade, o CREA deve estar presente, estar visivelmente ali fiscalizando, essa é a regra, né? Também o princípio do risco social, em que deve sempre buscar evitar algum perigo à sociedade, né? Então, sempre trazer aí como prioridade a sociedade. Princípio da profundidade adequada, né? Então, está bem vinculado à responsabilidade técnica, né? Então, o CREA, o sistema Confea e CREA, principalmente o CREA, ele deve, por exemplo, no ato de fazer uma autuação ou uma notificação, né, aprofundar realmente ali, né, verificar, constar a veracidade, verificar realmente todos os dados para que ele possa avaliar, né, se é uma situação que cabe realmente a multa ou a notificação. Depois o princípio da abrangência territorial, né? Então nós já vimos que o CREA é regional, então ele vai estar adstrito ali às limitações, às especificações territoriais. Então, CREA de São Paulo, ele vai fiscalizar os engenheiros do estado de São Paulo e assim por diante. O princípio da dinâmica, que é o princípio, né, em que o profissional ele deve se preocupar com a atualização, né, com as mudanças que ocorrem aí no mercado de trabalho. Então, da mesma forma, o CREA ele segue esse princípio do dinamismo. Ele deve se adequar aos parâmetros, sempre buscando a melhor eficiência, né, dos seus dados, da sua fiscalização e assim por diante. E além disso, nós temos o princípio da assertividade, que o CREA, através da sua fiscalização, ele deve buscar a veracidade ali dos fatos, né? Constar o que realmente está ocorrendo, fazer um relatório muito bem feito no caso da fiscalização, né? E também nós temos ainda como diretrizes algumas situações que são importantes. Então, o CREA ele deve ter, né, uma estrutura, né, organizacional, isso ele tem, né, uma estrutura de organização, de fiscais, um número suficiente de fiscais, né? Além disso, nós sabemos que também há fatores de interferência. Fatores de interferência, geralmente, além da legislação, além das normas, dos regulamentos, das portarias, o CREA e também desses princípios, o CREA ele deve estar sempre vinculados aos procedimentos operacionais padrões, que nós chamamos de POPs, né? Então, essas POPs, elas vão também regular as atividades aí inerentes à fiscalização. Nós temos a operacional e tecnológica, aí mais voltadas, né, para a questão mesmo de acompanhamento da tecnologia, né? Então, os operadores aí do CREA devem estar sempre realizando as suas atividades de forma atualizada, né? Através de treinamentos periódicos, né? Procedimentos escritos, né? Tudo muito bem formal, né? Além disso,
há necessidade de um planejamento, né, na fiscalização, então isso também é importante, de se ter um planejamento, de se ter uma organização, de se ter ferramentas para fiscalizar, isso também faz parte, né? E já finalizando, nós temos ainda a questão do relacionamento institucional, né? A necessidade do CREA se relacionar com outros órgãos, né? Em forma de cooperação. Que órgãos são esses, né? A FPI, que é a Fiscalização Preventiva Integrada, a Fiscalização de Acessibilidade, a FIA, né? Então, também ter aí sempre o contato, por exemplo, aqueles que trabalham com relação à construção civil, então também um contato com as secretarias de engenharia dos municípios e assim por diante, né? E vejam só que além de tudo isso que nós já falamos, que há uma outra diretriz básica, que é o desenvolvimento profissional. Então, o CREA também ele tem que se preocupar com o crescimento dos seus engenheiros e também do seu pessoal de serviço, né? Sempre buscando levar cursos, né? Atualização, né? Então, também faz parte. E essa abrangência dessa fiscalização, então, é restrita aos engenheiros, né? O CREA só pode atuar com relação à engenharia, né? E também o sistema Confea-CREA, ele tem a obrigatoriedade aí, né, de normatizar, ou seja, principalmente aí voltado mais essa responsabilidade da normatização ao Confea, né, de estabelecer as normas que são necessárias ao bom desenvolvimento da fiscalização e da atuação dos seus engenheiros. Então, essas unidades, a 9 e a 10, elas com essas unidades nós terminamos essa parte da profissão, né? Então, nós falamos da profissão exercício, atribuição e agora acabamos de ver honorários, que são fundamentais, e também a legislação inerente à profissão. Eu agradeço a atenção de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula.